encontro todos os domingos de manhã da série Compreendendo o que é o Espiritismo. Nós estamos vendo o terceiro diálogo dessa série e esse diálogo se trata de Kardec com o visitante intitulado O Sacerdote. Hoje nós iremos ler mais algumas das perguntas desse visitante a Kardec, que esclarece muito as dúvidas desse visitante e também a nós. Vamos lá? O sacerdote: convenho que, no que diz respeito às questões em geral, o Espiritismo é conforme as grandes verdades do cristianismo. Mas e os dogmas? Sucede o mesmo no que diz respeito a dogmas? Não vão eles de encontro a certos princípios que a Igreja ensina? E Kardec responde que, acima de tudo, o Espiritismo é uma ciência. E como toda a filosofia, ele também trata de questões de consequências morais, seja estas boas ou más, né? E que não se ocupa e não se preocupa dos dogmas. Então, Kardec vai explicar a esse visitante como a eletricidade, o Espiritismo também, quando era desconhecido, veio desvendar algumas coisas. Quando não se conhecia a eletricidade, os homens, e a eletricidade sempre esteve ao meio da natureza, os homens relatavam certos fenômenos que aconteciam, que já eram de ordem da natureza, que envolvia a eletricidade, que a imaginação dizia. Então, eles explicavam de diversas maneiras, porque eles não tinham conhecimento que se tratava de fenômenos da eletricidade, só que sempre existiu e sempre esteve ao meio dos homens. A mesma coisa aconteceu com o Espiritismo. O Espiritismo, ele sempre esteve na natureza, e eles denominam espíritos a alma de pessoas que um dia já viveram na Terra e que hoje não fazem mais parte desse plano material. Eles desencarnaram e foram viver no plano espiritual. Porém, os espíritos sempre existiram e os fenômenos espíritas também. Porém, não se tinha conhecimento do mundo e do espiritual, o ser humano não se conhecia e ele dava conforme a imaginação. Então, as pessoas falavam sobre os fenômenos espíritas, sobre as comunicações, mas que não se sabia ao certo o que era e conforme também permitia que os homens falassem, né? E como o Espiritismo é uma ciência que vem de ordem, principalmente de consequências morais para o nosso melhoramento moral, ela não se baseia em uma religião, não é uma religião que impõe dogmas, o Espiritismo não está preocupado com isso. E tanto se trata de uma ciência que os adeptos dessa ciência vêm de várias ordens. Então, pessoas que seguiam a religião do muçulmano, que seguiam o catolicismo, que seguiam o israelismo. Então, vinham várias pessoas, vários adeptos, estudar essa ciência, aprender com essa ciência, porque o Espiritismo, ele vem para tratar de ordem moral, para revelar coisas que não eram ainda possíveis ser descritas ao homem, né? Que era desconhecido ao homem. Então, ele veio trazer mais a parte do moral, e por ela ter essa parte do moral e ter mais parecido com o cristianismo, se identificado mais com o cristianismo, por isso que teriam essa associação, mas ela não se tratava de ordem religiosa, e sim de uma ciência, certo? E aí, então, ele vem dizer mais uma pergunta ao nosso Kardec. O senhor faz, não obstante, a invocações segundo uma forma religiosa. E ele diz, Kardec explica que sim, que como eles não são ateus, eles também são crentes a Deus. E eles entendem que sem a permissão de Deus, os espíritos também não poderiam estar vindo prestar a comunicação. E eles invocavam os bons espíritos, porque eles não queriam que, a gente sabe que existem os bons e os maus espíritos. Eles queriam que tivesse ali a permissão dos bons espíritos,
para auxiliar eles, para que não houvesse uma mensagem errada, para que também não tivesse nenhum espírito que fosse zombar ali da situação, que viesse então para os bons espíritos para que fossem orientados. Então eles invocavam sim os bons espíritos para que eles pudessem auxiliar todo aquele trabalho que era realizado, e por eles também serem tementes a Deus, por terem outras religiões, eles também faziam porque também creem em Deus e sabem que sem a permissão dele nada acontece no nosso mundo. Então, por isso, essa percepção de ser uma religião, mas eles não queriam fazer essa ligação, porque existiam, né, várias pessoas de diversas religiões, eles não queriam associar a nenhuma religião específica. Pois muito bem, pergunta o sacerdote, o que dizem os espíritos superiores no tocante à religião? Os bons devem certamente aconselhar-nos a guiar-nos. Por exemplo, se eu não tivesse religião e desejasse conhecer-lhes, perguntar-se-ia o que aconselharia que seja católico, protestante, anglicano, judeu, maometano ou mórmon. Que responderiam eles? E aí o Kardec explica para ele que existem, né, os espíritos bons e os espíritos maus, né, os espíritos levianos. E que os espíritos bons, eles aconselhariam, vamos dizer assim, não colocariam opinião sobre o que a pessoa deveria seguir. E já os maus espíritos, ou os espíritos mais levianos, poderiam de alguma forma ter aquela apego devido à vida terrena, devido àquilo que carrega de outras vidas que ele já existiu, algumas preferências, algumas ideias preconcebidas, daria a sua opinião ali nesse contexto. Mas Kardec explica que os bons espíritos, os espíritos superiores, eles deixam bem claro que Deus é bom, justo e soberano, e que qualquer que seja a religião que a gente siga, o caminho que a gente siga, ele estará presente, porque ele mesmo orienta que é aquela religião que livra a pessoa do egoísmo, das vaidades, das paixões terrenas, aquela que ensina a praticar o bem, a caridade, a benevolência, a ter mais compaixão, a mais empatia, a que prega as boas atitudes, os bons caminhos, aquela que vai fazer sentido na vida da pessoa, aquela que vai deixar que ele mais próximo a Deus, que vai sentir que faz sentido na vida dele. Essa é a religião que ele deve seguir. Então o Espiritismo, ele deixa bem claro para nós que não existe certo e errado em relação às religiões, que Deus está presente em todas, e se existe em todas é porque há a permissão de Deus. Então ele não vai falar assim, olha, você tem que ir nessa, o Espiritismo, os bons espíritos não vai te falar isso, você tem que ir nessa por causa disso, não, você tem que ir nessa por causa daquilo. Não, a gente tem o livre-arbítrio, só que a gente tem que saber que o que a gente planta, a gente tem que colher em todas as nossas atitudes. Por isso, volta lá na primeira pergunta, que Kardec responde que ela é uma ciência que desenvolve a nossa moral. Por isso que nós precisamos melhorar aqui dentro e externar isso nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, no nosso dia a dia, com a nossa família, conosco mesmo, com os nossos amigos, com o nosso ambiente de trabalho. Porque é isso que ele prega, né? O Espiritismo veio para revelar muitas coisas que não eram reveladas e que as pessoas faziam ideias erradas, e também mostrar essa nossa parte para que nós possamos desenvolver a nossa parte moral, né? Então, conteúdo para estudar, para pôr em prática, nós temos. Agora, arranje um tempinho ali, 10 minutinhos do seu dia, vê os vídeos, internaliza tudo isso e bora pôr em prática. Um ótimo domingo a todos,
uma semana iluminada e abençoada. Gratidão.